A situação na Ucrânia nas últimas 24 horas mostra continuação de ofensiva pelos dois lados, tanto pelos russos quanto pelos ucranianos lá na região de Kursk. Os russos continuam a ganhar terreno gradualmente, né, de forma lenta, na região de Donetsk. Aparentemente não existe, desde algumas semanas atrás, um aumento realmente no passo das operações russas, que continuam constantes. Dia a dia você vê o aumento da zona cinza e também da zona de ocupação definitiva, conforme mostra o mapa do Deep State. Principalmente se a gente analisar aqui, ó, na direção de Pokrovsk, tá? Que é uma cidade central, como vocês estão vendo aqui, ó, é um hub rodoviário e ferroviário também, que está previsto, muitos analistas estão dizendo isso, que pode cair nas próximas semanas, né? Vocês veem como é que existe um prolongamento da posição russa aqui na direção de Pokrovsk, porque dominar esses hubs logísticos é importantíssimo para a prevalência das forças naquela região. Então, você está vendo o tanto de ataques, cada setinha dessa representa realmente um ataque em separado. E se a gente for analisar, né, voltando aqui, ó, as datas, desde o dia 14, por exemplo, veja como a frente russa continua a ganhar terreno, mesmo que de maneira, assim, reduzida, mas ela continua a ganhar terreno. Já se a gente analisar lá em Kursk, não existem grandes variações do mapa. A grande variação que eu iria falar para vocês está justamente aqui, ó, no sul, tá? Na região sul de Plehovo, ou na região sul de Suja, né? Porque muitos desses military bloggers russos estão comentando sobre essas ações ao sul de Suja. Então, como existe um grande número, um número bem maior, né, de reportes sobre ações nesta parte da linha de frente aqui, a gente presume que exista um esforço ucraniano maior nesse sentido. Mas, de novo, não parece que existe também um ponto claro, uma região clara, uma direção definida para a ofensiva ucraniana em Kursk. O que parece que está acontecendo é realmente uma ampliação da base de partida, talvez para uma ação maior, né? Não sei, estou cogitando aqui, mas será que existiria uma segunda fase dessa operação, com forças que ainda estão na reserva? Né? Porque o que parece, eu vou mostrar para vocês, né, no mapa, olha só aqui, ó, vamos voltar para o dia 14, dá uma olhada no mapa do dia 14, colocar aqui, e do dia 15, como que se expandiram assim, ó, essas pinças nas duas direções, tanto noroeste quanto sudeste, tá? E aqui no dia 16, bastante para sudeste. Então, é uma expansão lateral. Isso pode significar, como eu falei, tanto a expansão da base de partida, como também pode significar que os russos estão realmente bloqueando a nordeste, fazendo com que os ucranianos tenham que forçar sua saída pelos flancos. É possível, e é tudo especulação nesse ponto, porque não existem informações vindo de fontes oficiais. Não, só existe conversa de canais de blogueiros, principalmente no Telegram, tá? Se você quer acompanhar, você tem que ir pro Telegram. É onde estão os principais blogueiros, os 1000 bloggers russos, que estão mantendo a gente informado, né, das posições que são geolocalizáveis. O que é isso? O cara faz uma foto, faz um filme, uma filmagem, e alguém consegue dizer, ah, tá, essa placa fica em tal local, essa casa fica em tal cidade, ah, essa cerca aqui eu já vi, fica aqui nessa região. Então você consegue plotar no mapa a posição das forças ucranianas, porque esse arquivo, né, audiovisual, ele é postado nas redes sociais e as pessoas conseguem determinar onde que esses soldados estão. Tá? Então, já expliquei que aqui na parte sul, né, ao sul de Suja, né, eles estão abrindo, os ucranianos estão empurrando para trás essa guarda, principalmente, né, a guarda de fronteira russa, e como eu comentei ontem, eles estão se colocando
aqui, como eu falei, ó, é sob controle da linha férrea que segue para Belgorod. Então, isso pode indicar uma segunda interceptação aqui da linha férrea de Belgorod, também é meramente uma especulação, tá? Mas aqui no norte, a gente teve também uma modificação aqui na região de Korenevo, tá? Que tem a segunda linha férrea que leva para a fronteira ucraniana com a Rússia aqui na região de Kursk, tá? Se vocês olharem aqui, olha como que os ucranianos expandiram essa área em disputa. E hoje de manhã, muitos comentários nas redes sociais, nos canais de 1000 bloggers russos, dizendo que as tropas russas estão tendo que recuar para a linha do rio Seym, esse rio aqui, ó. Então, olha só como é que esse rio é bastante tortuoso, né? Mas ele faz realmente essa curva bastante pronunciada aqui nessa direção de Znagost aqui. E nessa região toda que você está vendo, ou seja, dessa parte aqui, ó, até toda essa região, dessa extremidade e também ao norte, os russos estariam retraindo para a linha do rio, tá? Fazendo com que, novamente, a tal da linha férrea fique sob controle ucraniano, tá? Muito bem. Esse é apenas um update que pode não ter muita importância, até porque são avanços pequenos, mas o comentário realmente mais destacado de hoje nas redes sociais, nos canais de 1000 bloggers russos, citam a Rosatom, que é a agência atômica da Rússia, tá? E a Rosatom, ela soltou um alerta a respeito da situação nas usinas nucleares de Kursk e Zaporizhia, tá? Vamos esclarecer para quem ainda não sabe, começando com a usina de Zaporizhia. A usina nuclear de Zaporizhia, ela fica na parte do Oblast de Zaporizhia que está ocupado pelos russos. Como vocês estão vendo aqui, ó, o nome da cidade, Zaporizhia, está aqui. É uma cidade que está sob controle ucraniano, sempre esteve, na verdade. E ela é cortada pelo rio Dnieper, né, o grande rio que corta a Ucrânia em dois. Mas aqui na porção sul da província, existe aqui na cidade de Enerhodar, na verdade, esta usina nuclear de Zaporizhia, Zaporizhia NPP, quer dizer Nuclear Power Plant, tá? Então, Nuclear Power Plant é usina nuclear, tá bom? Cooling Pond quer dizer que é a piscina de resfriamento, essa a piscina de resfriamento da usina de Zaporizhia, e aqui vocês estão vendo que existe uma unidade do exército russo posicionada lá, né? Que é a guarda, a guarda nacional Armat Sul, né? Composta por aquele pessoal da Chechênia. Então, essa usina, como vocês estão vendo, ela está a meramente uma distância aí de cerca de 1 quilômetro, 2, daqui de Nikopol, que está em mãos ucranianas. Então, do outro lado do Dnieper, e eles dizem, a Rosatom, eu já vou ler a nota para vocês, na verdade, eu vou mostrar a nota oficial da Rosatom para vocês, dizendo que a situação aqui, ela se encontra em estado de deterioração. Ou seja, existem indícios de ataques muito contundentes de forças ucranianas nessa região aqui. Indícios. Até agora a gente não sabe de nada concreto, tá? E a usina nuclear de Kursk, cara, que, de novo, vocês estão percebendo aqui que, por mais que o mapa mostre que os ucranianos estão distantes da cidade de Kursk, na verdade, a usina nuclear de Kursk não se refere à cidade de Kursk, e sim ao Oblast de Kursk, ou seja, a região de Kursk. Ela fica bem distante de Kursk, na verdade. Ela fica aqui, ó, na cidade de Kurchatov, tá bom? Ela fica bem aqui nesse lago. Essa aqui é a usina nuclear de Kursk, certo? Então, mostrando para vocês essa usina, que é essa aqui, ó, tá? Esse aí é o reator da usina nuclear de Kursk. Esse aí é um reator RBMK, tá? E para alguns de vocês aí que estejam se perguntando assim, peraí, mas eu já vi esse reator. Você já viu, com certeza você já viu, porque é o mesmíssimo reator da usina nuclear de Chernobyl, tá? É a mesma tecnologia. Essa usina nuclear de Kursk é a terceira maior da Rússia,
a quarta maior fonte de produção de energia elétrica da Rússia, tá? E ela foi inaugurada alguns anos antes, foi na mesma época, assim, mas alguns anos de diferença, poucos anos de diferença, da usina nuclear de Chernobyl. É o mesmo projeto original, claro que ele passou por diversos updates depois do desastre em Chernobyl. Mas aqui você está vendo a usina de Chernobyl, né, como ela é semelhante. Vamos voltar lá, então, na usina de Kursk. Olha só, troquei, Kursk, Chernobyl, Kursk. É o mesmo reator, tá? Mas o que é que a agência nuclear russa disse? Eu já entrei no site aqui e já fiz a tradução para ficar mais fácil, para eu ler para vocês a nota, tá? Que diz o seguinte, ó: a situação nas usinas nucleares de Kursk e Zaporizhia foi discutida pelo chefe da Rosatom, Alexei Likhachev, e pelo chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, que tiveram uma ligação telefônica. Olha só, na tarde do dia 17 de agosto, lembrando que a Rússia está na frente, né? Então, ela lá na Rússia já, na verdade, já é dia 18, ou final do 17, tá? Agora que a gente está gravando. Ocorreu uma conversa telefônica entre o diretor-geral da estatal Rosatom, Alexei Likhachev, e o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi. Esta é a segunda conversa recente entre os dois, e as consultas anteriores ocorreram no dia 9 de agosto. O tema principal da conversa foi a situação em torno das centrais nucleares de Kursk e Zaporizhia. Durante a conversa, Alexei Likhachev enfatizou que a situação em torno de ambas as usinas nucleares continua a deteriorar-se. Hoje, nas imediações da central nuclear de Zaporizhia, lá no sul da Ucrânia, uma ogiva foi lançada de um drone ucraniano, um UAV ucraniano, numa estrada que é regularmente utilizada para o transporte de pessoal. Fatos de bombardeios no território de Energodar e assentamentos próximos são registrados diariamente. Energodar, de novo, é a cidade que cedia a usina nuclear de Zaporizhia. Na cidade satélite da usina nuclear de Kursk, Kurchatov, na quarta-feira, 3 dias atrás, como resultado de um ataque de um drone das Forças Armadas ucranianas, ocorreu uma explosão na área de um quadro de distribuição aberto. Felizmente, ninguém ficou ferido. Todos os dias na cidade, o sinal de ataque aéreo dispara de 10 a 12 vezes. De 10 a 12 vezes por dia, o sinal, a sirene de ataque aéreo, é acionada na usina nuclear de Kursk. Nas últimas 24 horas, houve 21 alertas. 21 alertas. Além disso, surgiram informações sobre uma provocação iminente por parte das Forças Armadas ucranianas em relação a estas centrais nucleares. Veja bem, então, é a segunda comunicação entre os presidentes das agências nucleares russa e internacional desde o dia 9. Desde o dia 9, tá? A ofensiva começou no dia 6. Então, eles conversaram no dia 9 e agora, de novo, hoje, 17. Uma semana depois, tá? Então, o que a gente percebeu nessa última semana? Que situações novas se apresentaram, situações complicadoras se apresentaram, pelo menos do ponto de vista da agência atômica russa, tá? E que mostram que existem indícios fortes de ataques contra essas duas unidades. É o que eles dizem. Nas últimas 24 horas, o número de mensagens e sinais sobre a preparação dessa provocação aumentou muito. Nas últimas 24 horas, aumentou muito. Realmente, a gente tem visto isso nos canais de Telegram. Conforme observado anteriormente, tais ações não apenas criam uma ameaça direta às duas usinas nucleares, mas também prejudicam os postulados da Agência Internacional sobre Segurança Nuclear, e segurança nuclear, coisa da tradução, formulados pelo próprio Grossi em 2022, e assim podem causar danos irreparáveis à autoridade e imagem da indústria de energia nuclear em todo o planeta. Como resultado dessa discussão, Alexei Likhachev convidou o chefe da Agência Internacional, Rafael Grossi, para visitar a central nuclear de Kursk e a cidade dos trabalhadores nucleares de Kurchatov num futuro próximo e avaliar pessoalmente a situação em torno da instalação nuclear em funcionamento. Muito bem, então o presidente da Agência Nuclear Internacional está sendo convidado a ir lá, pessoalmente, checar, né, a situação em campo
na usina nuclear de Zaporizhzhia. Muito bem, peço desculpa, de Kursk. Muito bem, gente. Esse aqui é o nosso update, achei o mais importante de hoje, mas continua aí seguindo a Sala de Guerra 2 para não perder nada e ficar por dentro dos acontecimentos da guerra na Ucrânia. Aquele abraço para você.